Salles, eu tenho o secretário estadual de saúde do governo do estado de São Paulo falando, né, que não vai exigir essa prescrição. Como é que você avalia a fala de um técnico como ele? Olha, eu não sou médico, né? Então, em primeiro lugar, eu não posso discutir questão de prescrição médica, sob o ponto de vista técnico, com nenhum médico. Eu posso dar a minha opinião como pai. Eu, como pai, também talvez nem precise de prescrição médica. Eu acho que a vacinação de crianças 5 a 8 anos é uma decisão assodada. Mas essa decisão é minha. Outros pais vão tomar a decisão em relação aos seus filhos. Agora, me admira muito essa insistência do secretário de São Paulo com a Coronavac. A Coronavac, ela foi uma vacina, nós vimos no começo de toda essa pandemia, que a maioria dos países não aceita. Acha que ela não reúne as condições técnicas para ser considerada uma vacina que realmente imuniza. Agora, ainda por cima, a Coronavac para as crianças. Simplesmente essa obsessão com a Coronavac não faz sentido. Lembrando que é o governo federal que está pagando isso, né? O governo do estado fez aqui no Butantan, mas quem paga a Coronavac para o governo do estado é o governo federal. Aliás, o governo federal é quem paga todas as vacinas. Quem traz, importa, entrega, distribui as vacinas no Brasil inteiro é o governo federal. Então, essa tentativa de se fazer dono do assunto vacina do governo do estado de São Paulo não cola, porque quem paga, quem traz, quem distribui é o governo federal. E quem faz, inclusive, o grande movimento nacional de imunização é o governo federal. Mas, enfim, essa discussão de prescrição ou não, essa é uma discussão para os médicos. Eu, como não sou médico, não dou palpite nisso. Mas aí eu percebo na sua fala que, na verdade, quando você fala da Coronavac, sobre a importância dela e por que essa pressão, na verdade você está indiretamente tocando no assunto Dória e essa rivalidade entre Dória e Bolsonaro, porque Dória disse que é o pai da vacina, foi ele que lutou pela vacina, que pressionou o governo. Ele não é pai da vacina, coisa nenhuma. Quem importou a vacina para o Brasil e distribuiu a vacina para o Brasil inteiro, quem pagou inclusive a Coronavac aqui no estado de São Paulo, foi o governo federal. O que acontece é o seguinte, a Coronavac é das vacinas aquelas que a sociedade menos quer usar. Não é por outra razão que a Coronavac andou sobrando, lotes de Coronavac. E não é também por outra razão que o secretário que acaba de mencionar a Coronavac está permanentemente tentando fazer, digamos assim, o marketing da Coronavac. A Coronavac é aquela que a sociedade não quer. Outros países do mundo, vários não quiseram. Se ela é segura ou não, a Anvisa é que dá essa decisão. Mas as pessoas têm um sentimento em relação a isso que preferem outra vacina. Então veja que coisa interessante. A todo momento, quando se fala de vacinação, enfia o assunto Coronavac para fazer um marketing do governo João Dória. Quando, na verdade, a gente sabe que quem pagou, importou, inclusive, a Coronavac foi o governo federal. Sim, mas vamos lá. O Brasil começou, isso está no Instituto Butantan, tá? O Brasil começou sua campanha de vacinação em 17 de janeiro, justamente com a Coronavac. Desta data até setembro, o Butantan entregou ao Ministério da Saúde 100 milhões de doses da vacina para ajudar no combate a SARS-CoV-2. A Coronavac é uma das grandes responsáveis pela queda considerável no número de casos e mortes por Covid-19 no Brasil, já que corresponde a pouco menos da metade dos 214 milhões de doses da vacina contra a doença aplicadas no Brasil. A Coronavac, Schelp, foi a grande moeda de trunfo para combater a pandemia? Com certeza foi importantíssima para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, viu, William? Porque se não fosse a Coronavac, o Brasil só teria engatado numa vacinação em massa lá pela metade do ano, né? Ou seja, lá para o meados do ano, junho, julho do ano passado. A Coronavac foi essencial para exercer pressão sobre o governo para que o governo federal, de fato, tomasse uma atitude e buscasse também outras vacinas. E foi essencial no início, porque durante muito tempo, no início da vacinação, a Coronavac foi responsável por 90% das imunizações. Há vacinas que têm, segundo os estudos, mais eficácia? Sim, são vacinas que inclusive estão disponíveis aí para os brasileiros, né? Entre elas a AstraZeneca também, não só a Pfizer, né? E também a Janssen. Mas ela foi muito importante no começo da vacinação e foi também responsável pela queda de mortes nas faixas etárias mais altas, acima de 70 anos, e isso está bem claro em todos os estudos epidemiológicos que foram feitos com base nos dados de óbitos e hospitalizações no início do ano. Sobre o que o secretário disse hoje, ele disse isso no seguinte contexto. Segundo ele, o número de vacinas, o número de doses da Pfizer que estará disponível para o governo brasileiro
até março, não é suficiente para vacinar todas as crianças do Brasil nessa faixa etária. Então, o que ele diz é que a Coronavac, caso aprovada pela Anvisa, porque ainda precisa ser aprovada pela Anvisa, a Coronavac para crianças poderia suprir esse gap enquanto não tiver quantidades suficientes das outras vacinas. A questão que se coloca, e ele falou isso também, é que, segundo ele, tá, eu estou dizendo, colocando isso de fato na boca do secretário, não sou eu que estou dizendo, segundo ele, é uma questão política do governo federal para não adquirir a Coronavac e complementar a vacinação. Se isso é verdade ou não, há de se conferir. O fato será que será necessário ter a Coronavac? Talvez não. Né? Mas é muito importante levar em conta esse dado que o secretário coloca. Até preciso avaliar. De fato, vai ter vacina suficiente para todo mundo, da vacina da Pfizer, para todas as crianças, todos os pais que quiserem vacinar? Isso é importante. Bom, lembrando que a vacina da Pfizer é a mesma vacina do adulto para a criança. A diferença é a dosagem e o rótulo que ela vem. Essa é a informação que ontem nós até trouxemos aqui na Jovem Pan. Então, por que não, já que a Coronavac está para adultos, por que não para crianças, talvez de uma dose diferente? Mas aí cabe justamente essa análise da Anvisa com seus protocolos e ticando lá o que o